prazer em revê-lo. Boa noite, Matheus. Boa noite, galera. Mais um dia aí mais uma semana de live, né? Primeira semana aí de dezembro. Pode falar. Então, galera, vamos falar hoje, tá? O Matheus trouxe algumas coisas interessantes também. Então, se vocês gostam de lendas, de folclore, dependendo da região, pode-se dizer mitologia, então fique aí com nós aí até o final da live, que vamos falar de algumas, tá? Eu trouxe 5 aqui bem interessantes. Vou até falar os sites que eu peguei também, que é importante falar os sites. Vou deixar na descrição do vídeo, se vocês quiserem ler mais a fundo. Ou não, eu tentei resumir pouco essas lendas e folclore, para ficar mais legal, para não ser aquele curto e vocês ficar perdido. E vamos que vamos, eu e o Matheus aí. Matheus, no total, quantas que você trouxe? 2, 3. É muito. 4. Tem um aqui que é 5. Então vamos fazer assim, galera. Vamos ter 11. Boa noite, Rosilene. Minha mãe. Mãe do Isso. Matheus. Boa noite, Rosilene. Eu também sou fã dela, viu? Eu já tô virando fã também, que seu filho aqui tá arrebentando. Então vamos fazer o seguinte, Essa é a Matheus. mamãe comigo. Essa é uma lenda, acho que universal, né? Essa é a lenda da Rosilene. Ela fala que ama a gente. Ela com o cabelinho vermelho dela lembra o quê? O Curupira? Baixinho, branquinho. Minha mãe tinha uma época que tinha cabelo vermelho, cara. Minha mãe pintava. Na escola eles chamavam ela de cabelinho de fogo, olha. É a coisa mais linda. O cabelo dela é muito bonito. E você não puxou nada ela do cabelo? Rapaz, eu não. Meu cabelo, você vê, como começar tá caindo. Olha, se você tivesse o cabelo vermelho, rapaz. Já pensou se fosse ruivinho? Igual a mamãe, assim? Ia ser a coisa mais linda. Bom, vamos falar aqui, galera. 11, o Matheus vai começar com uma e eu com outra, para intercalando, para só um dos dois tagarelas ficar falando aqui, né? Matheus, bora lá com a sua primeira. Bom, Marcelo, essa lenda, essa folclore, ela pode ser tanto na Amazônia, aqui no Nordeste, em épocas de chuva, época chuvosa, né? No Mato Grosso se acha muito. Eu não sei como é que é aí pro lado do sul, mas tem distribuição dela também. Você acha muito esse folclore aí, que é a boiúna. Já ouviu falar na boiúna? Inclusive, eu ia falar dela. Mas fala aí depois. Não, fala aí. Às vezes eu olhei a tua lista antes de pesquisar, viu? Eu falei assim, não, boiúna. manda aí, qualquer coisa a gente complementa, né? Vambora. Pois é, a boiúna, mas eu vou falar pouca coisa dela, né? Aqui se fala que é forma mítica, né? O comportamento mítico é o ser colossal que habita os rios amazônicos. Dá para vocês imaginar qual que é esse ser colossal, que no rio pode virar canoas, até embarcação. Você tem interessante que aqui fala que até de controlar a tempestade e aparecer como mulher encantada. Fala que é guardiã dos rios e símbolo de transformação. Bom, aqui eu estou falando, o Marcelo, o pessoal sabe, o Marcelo sabe o que é que eu estou falando, a Eunex murinus, que é a sucuri verde, né? Que é a maior serpente das Américas, né?
ela é constritora, muita gente acha que ela mata o esmagamento, né? Não consigo ser esmagamento, né? Mas é por asfixia. Na hora que ela aperta, vai apertando a sua presa, ela tem um sistema ali que ela sente o batimento cardíaco da presa. Então, quando ela vai sentindo o coração batendo, ela vai apertando, Marcelo. Ela não vai sufocando, né? Ela vai vendo que o coração está batendo, vai sentindo pelo sensor dela, ela vai apertando cada vez mais até ela ver que parar de bater. Para de bater, ela engole, né? Nesse processo, quebra osso, o esmagamento do animal, né? E ela passa grande parte do tempo na água. E detalhe, pessoal, duas coisas importantes aí, que o pessoal também traz um mito em cima desse animal. O Marcel também, se tiver alguma coisa, ele vai complementar para nós. Oi, Maria, boa noite. Dá um oi pra gente aí. São duas coisas importantes, galera, falando sobre a Onex murinos, que é a sucuri. Ela não é venenosa, ela tem dentição áglifa. O que é essa dentição áglifa? Assim como todas as cobras que não são venenosas, que têm essa dentição. Ela não tem os dentes que tem o suco, aquelas presas na frente, para projetar o veneno quando pica, né? Os dentes dela são pequenos, serrilhados assim para trás, né? E quando ela morde é para agarrar a presa, né? A mordida dela, inclusive, é muito potente, não solta fácil, não. Então, e outro detalhe, pessoal, fala assim, que cobra caça humano. Não. A sucuri, ela evita humanos. Evita. Mas Deus, mas nunca aconteceu algum caso de a sucuri engolir ou comer alguém? Bom, sempre há exceção, mas o tempo, o padrão ela evita seres humanos, né? Ela evita o local que tem seres humanos, ela evita ficar ali. Então, essa é a boiúna, que é considerada como uma das lendas, né? Como eu falei, de forma mítica, ela é guardiã das matas, né, da Amazônia, ela pode virar embarcações e também canoas, né? Então, falando um pouquinho sobre ela. A alimentação dela vai ser ali uma capivarazinha, os animais ali ribeirinhos, né, que ela consegue mais capturar. Então, essa que é falando um pouquinho sobre a boiúna. Se o Marcelo quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, viu, Marcelo? Bom, essa era a última que eu ia falar, né? Eu acabei não mandando pro Matheus, mas eu fiz duas listas aí. Duas listas, uma de frente à outra. Antes de falar, galera, é importante, assim, ouvi muito falar da mitologia grega romana, que impacta sobre nós aqui, né? A maioria conhece os semideuses, heróis aí. E agora, não muito recente, né? Ainda mais com a Marvel aí que trouxe, né, a mitologia nórdica. Então tá se criando também um laço da mitologia nórdica aqui no Brasil. E depois a egípcia. São as três mais difundidas aí no mundo. Se for verem, tem diversas mitologias. E a gente sabe mais da cultura, da religião que tem ainda que cultiva, né? Que cultiva esses deuses lá, que são para nós cristãos deuses pagãos. Só que a gente não conhece nada ou pouco do folclore brasileiro, né? A gente conhece mais ali a mula sem cabeça, justamente muito por causa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou mais ali, tem a bruxa Matilda, tem o Boitatá, que também na escola. Mas o nosso folclore, lendas são riquíssimas. E tem umas que dá até medo. Boa noite, Adarene. Boa noite, galera. Boa noite, Edarene. Boa noite, pessoal. E claro, as lendas, tanto as lendas como o folclore, eles criaram determinada explicação. Às vezes um fenômeno da natureza que eles não entendiam, ou por alguma coisa, vamos dizer assim, que eles veem na natureza, ou para assustar crianças, enfim. Então, era de passada de pai para filho, e claro, de geração em geração, até de região
ia mudando essas lendas. E agora eu vou falar um pouco da boiúna, que é conhecido também por cobra grande. Vou ler um pouquinho, tá, da história dela. Faz parte do ciclo dos mitos da água, de que a cobra é um dos símbolos antigos e universais. Senhora dos elementos, a cobra grande, seres cosmocônicos, explicando a origem de animais, aves, peixes e o dia e a noite. Magia irresistível, mágica aterradora, a cobra grande tem, a princípio, a forma de uma que o Matheus chegou a comentar, e também boia comum. Com o tempo, adquire grande volume, abandona a floresta e vai para o rio. Os sulcos que deixa a sua passagem transformam-se em pés. Habita a parte mais funda do rio, aparecendo vez por outra na superfície. É descrita como tendo de 20 a 45 metros. Provavelmente que o filme Anaconda, né? Quem nunca assistiu o clássico de 90 e poucos, se originou desse mito. Né? Tem então Anaconda, vai sair o novo aí, foi feito no Amazonas, e muito provavelmente se originou desse mito. Tá? Agora vem uma parte que eu falei para vocês. O lugar vai ter uma lenda diferente. Eu vou falar de alguns lugares aqui. Em Belém, há uma velha crença que existe uma cobra grande adormecida embaixo da parte da cidade, cuja cabeça estaria sobre o altar maior da Basilisca de Nazaré e o final da cauda debaixo da igreja de Nossa Senhora do Carmo. Outros já dizem que a tal cobra grande está com a cabeça debaixo da igreja da Sé, a Catedral Metropolitana de Belém, sua cauda debaixo da Basilisca de Nazaré. O percurso da tradicional procissão do Ciro de Nazaré, com 3,3 quilômetros de extensão. Os mais antigos que dizem que algum dia a cobra acordar ou mesmo tentar se mexer, a cidade toda poderá desabar. Por isso, em 1980, quando houve um tremor de terra na capital paraense, pensa que a tal cobra havia se mexido. E os mais folclóricos iam mais longe. Imaginava-se ela se ia acordar tentando sair de lá. Então, vocês têm ideia, em 1970, provavelmente até hoje, né, algumas pessoas vão acreditar ainda no boiúna. E é interessante isso, como não só o folclore, como outra, está muito influenciada na nossa cultura e também com muitas palavras que da mitologia de Deus, né? E outra coisa, a cobra, o Matheus deve concordar, muitas mitologias têm ela, né? Por exemplo, eu vou lembrar, tá? Na nossa, para alguns é mitologia, tá? Mas para nós é religião. Vamos ter a cobra do Éden. Na mitologia nórdica, vamos ter a Jomungard, a cobra que rodeia o mundo. Na mitologia, vou ver aqui agora, grega romana, vai ter o Asclépio, que o símbolo dele é a cobra, que inclusive se não me falha a memória, é o deus da cura, da medicina. Inclusive, Matheus, todo mundo aqui já viu na ambulância a cobra, né? Em volta ali. Então, é uma homenagem que, vocês têm ideia, desde aquela época vieram estar presente até nos dias. E do Egito vai ter uma também, eu ia falar Sekhmet, só que Sekhmet é a mulher escorpião. Do Egito, eu não lembro qual que vai ter a apresentação da cobra. Depois eu leio os aqui. Bom, em Roraima, conta que a Cunhã Poronga, Índia Bela, apaixonou-se pelo Rio Branco. E por isso, Muiraquitã ficou com ciúme. Para se vingar, Muiraquitã transformou a bela Índia na imensa cobra de todos. Passaram a chamar Boiúna. Como ela tinha um bom coração, passou até a função de proteger as águas e seu amado Rio Branco. Entre as que habitavam as margens dos rios Solimões e Negro, no Amazonas,
acredita-se que quando uma mulher engravida, deu uma visagem, a criança fruto desse terrível cruzamento está predestinada a uma cobra grande. A quem acredita que a cobra grande possa nascer novo de Mutum. Segundo uma lenda mais comum no Acre, uma cobra grande se transforma numa bela morena nas noites de luar no mês de julho, para seduzir os homens durante os arraiais e festas juninas. Se fosse a versão feminina do boto. E o boto, para quem não sabe, é o pegador de... o folclorista Valcir Monteiro, a Barcarena, em Piauí, Pará, existe um lugar conhecido como um buraco de cobra grande, atração turística do local. E para fechar, Misabal Pedro diz que a cobra grande é embaixo do cemitério de Pacoval, na ilha do Marajó. E lembrando, outra que tem na mitologia, que é mais famosa ali, né, na grega, é a Medusa, que o seu olhar vira pedra. Não vou entrar em detalhes aqui, né, do conto da Medusa, todos sabem. Bom, deixa eu ler os comentários para a gente prosseguir aqui. Não lembro onde, mas às vezes que antigamente existia uma cobra que mulheres tinham bebê e amamentavam essa cobra, parecia mamar o leite materno da mãe. Eu já vi essa história também. Você já viu essa história, Matheus? Eu conheço bem essa história. Isso aqui dá muito no Nordeste. Essa cobra que ela está falando é a mussurana. É uma cobra preta de dentição opistógrafa, né? O que é isso? Esse negócio que está contando aqui, a sua irmã contou, é realmente uma lenda que o pessoal conta aqui no Nordeste, que quando as mulheres é feminina, essa mussurana, essa cobra preta, quer ver? Ó, vou pesquisar aqui uma imagem dela para vocês verem. Ela fica para mamar no peito das mulheres, né? Só que o que acontece? Isso é mito, né? Não é uma realidade. Essa cobra é uma cobra de não interesse médico, né? Ela tem a dentição lá atrás, para poder injetar o veneno ela precisa morder, que é a dentição psicóloga, né? E ela também está incluída nessa lenda aí. Bem lembrado, viu, Maria? Eu nem estava lembrando dela. É a cobra preta, tem muito dela aqui no Nordeste. Eu vou mostrar aqui, ver se eu acho aqui uma fotinha dela aqui para vocês verem. E tem uma, Matheus. Cara, eu acho fantástico. Só virar aqui rapidinho. A cobra a qual que a Maria está se referindo aí no comentário é essa aqui, ó. Mussurana, Pseudoboa nigra. Aqui é cobra preta, né? Acho que é Pseudoboa nigra mesmo o nome dela. Mas ela não tem, Marcelo, interesse médico. Não sei se você está conseguindo ver, ó. Essa serpente aqui, que aí, Maria, se estiver na live, essa serpente aqui que você está se referindo aí nessa lenda é essa daí. Então, mas isso assim, é um mito, né, que o pessoal conta, relacionado a essa serpente. É mais uma lenda, mais um folclore que tem no nosso Brasil que envolve serpentes, né, porque é cheio. E provavelmente eles falavam isso devido à extensão do rio, né, e que, pô, você vê uma cobra desse tamanho, então a imaginação fluía e para contar histórias. Na verdade, ela é uma cobra pequena, Marcelo. Ela não é grande, não. Não, essa aí, a da jiboia. Ah, da jiboia sucuri, né? Isso. Falou que essa história, se ela não falha a memória dela, foi inspirada no filme Mo. Tem um, Matheus, eu não vou falar aqui, mas só por curiosidade. Já ouviu falar de Gamazotes? Rapaz, não. Gamazotes, não. É um deus da mitologia maia que é um morcego. Que é? Cara, e de vez em quando pesquisa aqui, os nomes de lá é Cobra Carne, enfim. Não vou entrar não vou ficar falando. Mas, bom, vamos fechando essa história aí, essa lenda aí muito conhecida, principalmente lá no Amazonas, tá? Lá no norte do Brasil, da boiúna. Isso, ó, o nome da cobra também que eu vou tratar, mas não vamos falar não. Manda bala, Matheus. O nome científico da mussurana é a Pseudoboa nigra. Realmente, né? Mas é minha vez, fala, é sua vez, não, de contar a lenda agora? Não, eu tava
Eu complementei aí o que você falou da boiúna, né? Mas pode mandar outra. Ali o folclore que tem sobre ela. Então, vamos lá, Marcelo. Imagine você estar numa festa à noite, numa comunidade ribeirinha no Amazonas, e um homem sedutor, né, aparece, de chapéu branco, todo de Oh, branco. Esse daí é famoso. oh, Esse daí é famoso, né? Seduz as mulheres em festas ribeirinhas, né? Só que de manhã cedo ele volta para o Rio e a mulher Parece muito isso, viu? A cara não volta pra água, né? Ó. outro, galera. É, Outro cor-de-rosa, que é o Guia Geofrente, magnífico de arte. Ele é paixão dos golfinhos. Né? Ele é muito vive nos rios Amazonas e áreas alagadas. Né? O que é esse bicho come? Né? Ele transforma um homem bonito, sedutor? Não, isso é só folclore e lenda. Né? Ele se alimenta de peixes e pequenos crustáceos. Né? Do, para explicar às moças que ô, meu, tá travando? tá travando. Peraí, é por causa. Pênica aí, galera, continua aqui até nem. Ó, a Maíra aí deu pra gente fazer uma só sobre mitologia. Pois é. Ia ser uma live interessantíssima, viu? Marcel, eu vou sair e entrar de novo aqui, viu? Beleza. Então, falando sobre a live de mitologia, claro, eu conheço ali mais a mitologia romana, né? Os príncipes e grega romana, né? Que tem, apesar de alguns deuses ter semelhança, mas ele se considera diferentes. Da egípcia, a egípcia tem muito deus. A hindu, se eu não me engano, 3.000 deuses que colocam. Além de ser a mais velha, até onde eu pesquisei, é que tem mais composição de deuses. E assim, eu tô lendo um pouco da nórdica agora, os nomes são de pronunciar, eu nem... Na minha cabeça parece que tá certo, tá? É o que eu falo, mas como vai? Por exemplo, o Matheus saiu, ele vai entrar de novo ali para ver se melhora. Sobre a mitologia, vamos tentar trazer por partes, porque não tem como trazer tudo de uma vez. Relacionado mais os animais e se tiver algumas sobre plantas, né? Que no Brasil não. No Brasil tem uma, se eu não me engano, Vitória Régia, uma lenda ali. Eu já li, mas não vou lembrar. Acho que é na Índia. Tem sobre a Lotus. É Índia ou China ali, tem sobre a Lotus também. Lenda. Lá na mitologia egípcia, grega, vai ter tem o Narciso, tem a Íris, que hoje é nome de planta, mas é uma deusa egípcia. Deixa eu ver aqui. Eu sei que não tem a ver com biologia. Não, tem a ver com biologia se a gente pegar esses animais, né, e trazer para vocês aqui tanto a lenda e explicar o que é. A quimera, temos a Jomungard, temos a esfinge, que querendo ou não é um animal, temos o leão de Nemeia, temos tem um lá que eu acho, não é a quimera, é outra, a mantícora, tem a Seikmed, tem um cavalo
o Sleipnir, que é o cavalo de Odin. O Odin também tem corvos, que é gralha. O Odin tem lobos, tem um Fenrir, que é o lobo do Odin. Então, assim, tem uma porrada de lendas. Inclusive, eu tenho um livro pequeno aqui que eu não li sobre o folclore brasileiro. E tem outro maior ainda que eu deixei na minha lista para comprar. Então, que eu vou lendo, né? Se a gente fizer uma live ali específica de mitologia voltado para biologia, de Odin, de Zeus, apesar que dá até para falar, por quê? Porque era comum esses deuses virarem animais, né? Como a gente viu aqui, que para mim, eu não conheço todas, né? Mas as que eu li, algum deus vira um animal. É incrível. Odin vira uma cacetada de animal. O cara parece lógico. O Atena é a coruja. O Zeus é a águia. E tem. Vixe, Maria. Tem Tem uns Power Rangers tudo uma lá. piada aí de Deus. Pessoal, Marcel, voltei. Parou de travar? Como é que tá aí? Parou. Manda aí agora. Então, eu tava falando sobre o Boto, né, galera? Não sei até onde que vocês conseguiram pegar, mas lá eu tava. Vou só voltar aqui e falar de novo que o Boto, além da coisa que é um homem que sai, um peixe que sai, vira um homem sedutor e tal, seduz as mulheres, né? E depois ele volta a amanhecer para o rio, né? Mas nada mais, nada menos que o boto é o Inia geoffrensis, né? Que é só um mamífero parente dos golfinhos, né? Que é um animal inteligente, curioso, com capacidade de ecolocalização, vive em rios amazônicos e áreas alagadas. Ele vai alimentar de peixes e pequenos crustáceos, né? A pergunta que eu fiz na hora que de falar, pessoal, é o seguinte: por que que existe essa lenda? Você já parou para pensar por que que existe essa lenda, Marcelo, do boto? Porque os caras pegavam as mulheres e metiam o pé. E pulavam no rio? E, na verdade, é para explicar a gravidez fora do casamento em comunidades ribeirinhas. Aí Ah, nasceu essa lenda. Um dos motivos é esse, né? Só que, na hoje, verdade, ao contrário do que o folclore conta, né? Que é um animal transformista e galanteador, né? Na natureza é um animal tímido, ele está ameaçado por causa da poluição dos rios e das redes de pesca, né? Vocês vê o boto aí, vocês lembram de um golfinho, né? Só que é diferente, né? Vamos dizer assim, em termos simples, um golfinho de água doce. Se vocês querem, ó, vamos ver se eu tenho aqui a hoje, imagem dele. Matheus, isso aí é explicável chamado de pensão alimentícia. Como é que é? É, Pensando. o ouro do pagar, ele é preso. Aí, pessoal, o boto, ele tem uma certa aparência com o quê? Com o golfinho. E lembra, sabe o que também? Lógico que lembra, não parece, mas uma beluga. Ó, é esse animal aqui que eles falam que sai, né, das águas e se transforma E para quem não sabe, os no, botos vivem em rio, tá? Só tem isso, um que nos vai rios. viver no rio e mar, mas por isso que é diferença do golfinho, para distinguir os que vivem no mar e outros em rio. Isso é golfinho, que é o parente deles, né? Vive no mar, água salgada. Boto é rio, água doce. Tem uma certa diferença ali, cada animal é adaptado para o ambiente. Golfinho não vai viver, não vai conseguir adaptar em rio doce. Assim como o boto também não conseguia adaptar em água salgada. Né? Cada um tem o seu ambiente, cada um o seu quadrado, por assim dizer. Mas são parentes, né? São mamíferos e são parentes aí, marinhos. Né? Manda bala, Vou, manda vou contar bala, outra Marcelo. história. Essa aqui é história, não, uma lenda gaúcha, tá? Essa eu não conhecia, muito interessante. Pelo site Jornal Minuano. Quem aí dá um alô, tá? Chamada Lenda de Teiniaguá. Já ouviu falar, Matheus? Não.
E eu aqui a Sinceramente, matéria é não. rapidinho, tá? Eu não resumi porque eu vou pegar inteira porque é melhor. É considerada uma das lendas mais misteriosas e fascinantes do Rio Grande do Sul, conhecida também como Saca do Jaral. Todos os acontecimentos se passam no Cerro do Jaral, que divide entre o Brasil e o Uruguai. Então a gente já tem uma delimitação bem certa ali dessa lenda. Bom, como toda lenda, né, existe diversas versões, e eu vou contar aqui uma delas, que provavelmente é uma das principais. Conta que uma princesa moura veio para a região, fugida quando seu reino foi perdido para os espanhóis. Um pacto haveria dado à princesa poderes sobrenaturais. Depois eu vou falar o que é o pacto, tá? Entre eles, o de se transformar em uma espécie de réptil, que no lugar da cabeça teria uma joia vermelha de valor incalculável. Seu reduto era o Cerro do Jaral. Maldições eram conhecidas por toda a região. Certa feita, um sacristão, assolado pelo calor dos pampas, em um dia procurou a lagoa do Jaral para se refrescar. Para sua surpresa, a fervida, ainda mais quente que a terra, estava em uma tonalidade vermelha. O sacristão viu o réptil misterioso no fundo da água e aprisionou em uma guampa, que eu não tenho a mínima ideia do que é uma guampa, que usava como recipiente. Na noite, abriu a guampa e sua cela, e o Teniaguá transformou-se em uma belíssima mulher. Mais uma vez aí, um ser humano que vira animal, bem frequente. Ela pediu ao sacristão que lhe desse vinho, não negou. Lembrando que vinho, né, um dos melhores vinhos do Brasil, é lá na Serra Gaúcha. Então, casou certinho. Sobre os encantos da morte, repetiu o ritual a servi-la da bebida todas as noites. Os demais padres começaram a desconfiar, seguiram o sacrifício e flagraram em companhia da mais bela das criaturas. Rapidamente, a Teniaguá se transformou em um réptil e fugiu para as águas do rio Uruguai, enquanto o sacristão foi preso e condenado à morte. No dia da execução, ela utilizou de magia para salvar o amado e fugiu uma furna no Cerro do Jaral, inacessível aos homens, a protegida por sua magia. Conta a lenda que a União nasceram os primeiros gaúchos do solo e que até os dias de hoje se utiliza da sua magia para ajudar os apaixonados que a procuram. Então aí a gente tem mais uma lenda interessante, dessa vez não nem de ser egoísta que nem o Boto e nem da Boiúna, que é a cobra que cai lá no rio, ela quer comer todo mundo, né? Agora algumas curiosidades dessa lenda. Ela foi retratada nos contos gauchescos de Lopes Neto e também na saga O Tempo e o Vento, Érico Veríssimo. Foi retratada também na série de TV A Casa das Sete Mulheres. Eu assisti e não lembro. Para quem tem mais aí de 120 anos vai lembrar. Até hoje, despedidos amorosos daquelas que visitam seu reduto mágico. Né? De prosseguir aqui, para vocês terem ideia que a lendas forte no nosso cotidiano, tá? É uma prova disso, é esse aqui, e acredito que até crianças vão lá, fica meio assim, acaba falando, que nem os espíritos da floresta da Amazônia, né? Diz que para entrar lá você tem que pedir permissão e todo um processo, só quem visitou lá no meio da mata. Salamanca vem de salamandra ou lagartixa. Então ela virava uma lagartixa com uma pedra na cabeça. Se vocês veem isso, é a mulher, mas ela só é gaúcha. A Salamanca do Jaral existe uma gruta que é guardada pela criatura que transforma uma princesa moura em um lagarto com um rubi na cabeça. Tá aí o problema, né, Matheus? Já pensou um de nós vai lá e se transforma em lagarto? Complica, né? Fica difícil a vida, né? Vai dizer que a gente é uma princesinha.
Na verdade, você tá doido. Lá ele, É. né, como um pouquinho no Nordeste. Ó, que interessante. E na Disney, ó, vai saber quem pegou esse, né? Na Disney tem o beijo lá do. Que beija o sapo e vira príncipe, né? Vai Ali saber. a Disney é cheia desses contos, né? Ela É, pode ter pegado sei que não tem influência. inspiração de alguma dessas lendas, né? A gente não pode assim afirmar, mas não pode estar distante, não. E ela fez o pacto chamado com o Diabo Vermelho dos Índios. Quem tiver na live vai falar, tá repreendido em nome de Jesus, certeza. Que é chamado de Anhanguapitã. Séculos atrás, quando ele caiu no reduto árabe na Espanha. Veio fugido e transfigurada. Tem outra que ela veio transfigurada por uma bruxa velha para que ninguém conseguisse encontrar ela e aprisionar ela. Acredito que é só isso, tá? O Matheus vai falar aí. Eu quis onde fica esse cerro do Jará para mostrar para vocês. Pra nem para copiar. Pessoal, quem estiver assistindo a live, quem for assistir essa live depois, que o Marcel vai postar no canal dele, quem for do interior vai reconhecer muito bem um animalzinho lindo, que na minha opinião ele é magnífico, que de noite, ao posar no telhado, muitas pessoas fazem associação a ele, uma associação assim errada. Eu vou botar o canto dele aqui, já trouxe em algumas outras lives algumas vezes, e vou ver se vocês vão conseguir escutar aí, Marcelo. Ó, vamos lá. Maria. Isso aí é o Nuke Dramo Acertei, Matheus? Como é que é? Niridáridos Pteridopterus. Acertei ou não? Não, não. A minha mãe, se ela estiver na live, ela não vai me deixar mentir. O meu padrasto mesmo, quando escutava esse canto, e se ela tiver aí, puder mostrar para ele, eu vou falar, eu morri de medo, deve morrer de medo até hoje. Parece que eu tô travado, né? Internet abençoada aqui. Então, galera, que é isso aí, Marcelo? É o Cerro do Jaral. Diz que é isso aqui, ó. Ah, sim. Pronto. Então, galera, essa bichinha que eu tô falando para vocês é esse animalzinho aqui, ó. Aqui no Juazeiro da Bahia, aqui são filhotinhos dele. Que coisa linda. Então, esse animal que tem esse canto que eu acabei de mostrar aí na live, nada mais é do que a Tito furcata, que é um animal maravilhoso, um animal magnífico. É a única coruja da espécie da família Titonidae, né? Olha que animal. É a coruja, para mim, ó, na minha opinião, é uma das corujas mais bonitas que tem, essa aqui, Tito furcata, né? Da família Estrigide. Então, o que que acontece? O que que tem a ver a lenda com esse animal? Muitas das vezes, as pessoas associam esse canto, né, a maus presságio, o nome rasga mortalha. Opa, peraí, deixa eu botar aqui que a câmera. O nome rasga mortalha é associado a que quando essa coruja canta, eu já escutei essa lenda já no interior, é que alguém vai morrer. Então, é um sinal de um sinal de mau presságio, né? Minha mãe está aí na live, ela não vai deixar não vai deixar mentir que realmente meu padrasto ele acreditava nessas coisas, né? O Adilson. Então, assim, mas é um animal inofensivo, um animal muito bonito, né? E a alimentação dele elas são predadores noturnos, né? Elas são aves de rapina noturnas, né? Da família Estrigide, tem uma excelente visão e audição extremamente aguçada. E elas controlam populações de roedores e insetos, né? E tem um voo extremamente silencioso, Marcel. Eu vi um teste uma vez, que eles espalharam, já falei isso aqui em algumas outras lives antigas, que eles espalharam uma série de microfones em linha e botaram várias aves para voar, né? Um pombo, uma outra ave lá que eu não me lembro, e botaram essa coruja, né?
Essa coruja ela não fazia absolutamente som nenhum quando ela voava. E ela tem uma adaptação lá, agora eu não vou me recordar para explicar aqui, que faz com que ela não faça som nenhum quando ela voa. Então, é um animal muito bonito, não precisa se ter medo dela, né? Ela não traz mau presságio, muito pelo contrário, se ela posar na sua casa, é uma sorte ter esse animal para você ver, se fotografar, um animal muito bonito. É uma sorte porque ela vai controlar os roedores da região da sua casa, insetos. Então, não, quem tem medo, quem tiver assim, não espante, não maltrate o animal, porque não tem nada a ver com mau presságio, viu, pessoal? O bicho só está ali porque está existindo, ele quer viver, que é o ambiente dele. Mas vou tocar, vou matar a sua idade aqui. Não, se você tem uma sua idade morando por perto, na minha opinião, é sinal de sorte, porque a sua idade ou tem um outro nome, que também é popular, que eu não me recordo, mas é um animal que não mata e não espante, porque ele vai controlar a população de roedores ali da região da sua casa, e seria magnífico ter um animal desse por perto. Essa seria mais uma lenda da coruja, né? Sem contar que corujas também são consideradas como guardiãs noturnos da floresta, né? Agora não estou falando somente da furcata, né? Tem outras espécies de coruja, associadas até a filmes como Harry Potter, aí você vê, né, o negócio de magia, né? Tem a coruja, fala também, tem uma lenda que fala que elas guiam viajantes perdidos no meio da mata. Então, ela está associada principalmente ao animal místico, né? Ela está associada a muita lenda, como de bruxa, encantamento, e por aí vai. Fala, ó, você vê a ideia. Você pode pegar para você ver. Toda, toda a história que pelo menos eu vi, que envolvia bruxa, até no Chaves tem. Tinha uma coruja. Tanto em desenho quanto em filme. Quando você vai estar chegando assim, ou você entra na floresta que é escura, parece aquelas florestas de terror, né, com aquelas árvores tudo retorcidas, com aqueles castelos lá que é do Drácula, né, você vai andar no meio, você escuta lá o barulho de uma coruja. Então, sempre a coruja, eu acho que é um dos animais mais associados à mitologia, à lenda e à folclore, é a coruja. Na minha opinião, é um dos animais mais associados a ela, Márcio. Eu não sei se você concorda, mas se você Não, ver, todo mundo mas fala sobre a coruja. fala para nós aí qual é o nome científico da coruja brasileira. Atene cunicularia. Olha que interessante, é Atene, para quem não sabe, né? Ela é o símbolo da Atena, deus da guerra e da sabedoria, né? Que lá na mitologia tinha dois deuses da guerra. A Atena também é considerada deus da guerra, mas estratégica numa guerra de Ares, que era ir pancada e machadada e acabou. Lembrando que Ares também é considerado como protetor das mulheres, tá? É pouco difundido. E é o símbolo dela, e se vocês pesquisarem o símbolo da matemática, vai dar muita coruja. Ela tem. Muitas pessoas fazem tatuagem de coruja, né? Porque ela representa a estratégia do ser humano, né? A parte culta. Você vê a lenda dos guardiões, coruja. Você vê o Sonic, a garra afiada lá, filme, a mãe é uma coruja. Por quê? Porque além de ela ter todo aquele porte dela ali, né? De majestade intelectual e aqueles olhos desse tamanho que assusta qualquer um, ela, ela é estratégia, né? Ela tem esse voo que ninguém percebe. Você nunca vai ouvir uma coruja voar. Só se você tiver um ouvido, sei lá, cara. Mas a coruja tem muito impacto aí, né? Até o mocho diabo, o Matheus conhece qual que é, né? A coruja orelhuda aqui. Ela é uma coruja bonita pra caramba, viu, cara? Puta que pariu. Muito bonito também. Eu nunca tive o privilégio de vê-la pessoalmente, não, mas quem sabe um dia. É, o... Ah, o gancho aqui da sua mãe, que ela falou que você decora. Cara, primeira vez que vai ler os nomes científicos, né? Nossa, é embaçado, meu. Você fala, mas que é isso? Aí conforme a gente vai gostando ali, que nem o Matheus gosta, tem mais facilidade com aves, né? A gente começa a gravar os nomes assim, e às vezes a gente nem fala o nome popular, né? Já fala o nome.
eu mesmo tenho dificuldade com o nome popular, né? Porque eu tentei mais quando eu estava estudando, como eu estou estudando até hoje, tento gravar as coisas pelo nome científico, né? Obrigado, né? Mas é porque a gente vê isso toda hora, vê muito. Mas é igual o Marcelo falou, né? Por exemplo, o nome mais difícil que eu tive para decorar com relação de aves é a Anadromous leari, que é a arara azul de Lia, né? Foi um dos nomes mais difíceis, né? Ou é também do Crisontus ruficapillus, que é o Garibaldi, que são os nominhos carrancudos. Tem um, Cianopsis pix, que é a ararinha azul. E aí vai. tem É um que eu muito não sei falar até hoje se é certo ou se é errado, isso foi difícil. É Scumbergera truncata, que é a flor de maio. difícil. Cara, eu não consigo. Toda vez tem que pesquisar, porque é muito difícil. Eu nem sei se é assim que fala. É Bom, igual, é igual, é igual o gavião de rabo branco, Geranoides obicaudatus. Olha que nome. não, é quase uma lenda, né? Vou ler mais uma lenda aqui para vocês, galera. De Ayanguá. Quem conhece ou não conhece, vai conhecer de primeira mão, tá? É uma entidade pertencente ao folclore indígena brasileiro, sendo conhecido por diversas tribos. Ele é um espírito metamorfo, mais um aí que gosta de se transformar, capaz de tomar a forma de que ele quiser. Geralmente ele toma a forma de um veado branco com olhos em chamas. Então, se vocês verem um bicho, esse aí já fica. Boa noite, galera. Boa noite, Cisco Quit. Não sei se é assim mesmo que ele. Tá, deixa eu ver aqui. Porém, ele pode se transformar em outros animais e até em ser humano. Conforme a forma que ele toma, ele é específico. Vou falar agora alguns dos nomes dele. Mira Ayanguá, humana. Sua Ayanguá, a forma de veado. Ayanguá, bem óbvio. Tapira Ayanguá, que é a forma do. E Pirarucu Ayanguá, que é a forma do peixe do nome de pirarucu. Então esse aqui ele se transforma, viu? Só não se Só um transforma em minutinho, coisa que Marcelo, voa. rapidinho. Beleza. Bom, a Yanguá é um espírito protetor da natureza, mais um que protege a natureza, tá? Ele persegue e pune aqueles que caçam filhotes de animais ou animais que estejam amamentando seus filhotes. Então, por isso que até hoje alguns lugares aí não caçam na parte de reprodução. Além de ser proibido por lei, alguns acreditam nessa lenda. Um sinal de sua chegada é o som de um assobio. E logo depois o animal caçando desaparecerá bem diante do caçador. O Anhanguá engana os caçadores desviando suas balas, direcionando o alvo deles para pessoas queridas a eles. O bicho é tipo o Magneto do folclore brasileiro. Ele também pode provocar febre, visões e loucura nos caçadores. Então, os caçadores ainda, além de matar um ente querido, fica doidão. Segundo a mitologia popular, uma pessoa pode pedir ajuda do Anhanguá, caso seja atacada por um animal selvagem, gritando, vai Anhanguá. Uma gíria muito usada aí para cima, né? Acho que da parte ainda mais no norte, né? Que eles usam misericórdia. Na Bahia também eu acredito que alguma parte ele usa. Conta-se também que pode-se fazer um pacto com ele, oferecendo taco em troca de uma caça bem-sucedida. Aí o bicho é fumante. O bicho é besta. O cara quer um paieiro, né, meu? Você vai caçar lá no. Quer dar um traguinho, né? Claro, você vai caçar lá. Não, os caras não dão um tabaco aí que tá tranquilo. Então, quem for caçar aí. Agora, você imagine, Matheus, um veado com olho de fogo fumando. Rapaz, se eu visse um bicho Cara, desse, eu não sei, eu ia correr, viu? Na minha cara, eu ia lembrança, achar incrível. Não sei o que eu ia fazer, um tatu. Melhor ainda, um pirarucu bolando. Como ele ia. Cara, rapaz, se eu visse um negócio desse, eu ia chamar você de Chicó, viu?
História de Na pessoa. verdade, ó, o pessoal fala dessa lenda assim, eu já, nas minhas andanças por meio do mato afora, assim, com o Heraldo, de noite, mesmo de noite, meia-noite, 11 horas, 10 horas da noite, e eu nunca vi nada, né? Eu não sei se minha sorte ou meu azar, nem bicho eu vi, né? A única coisa que a gente só viu até hoje só é sapo e perereca, e rã, só. Tem uns Mas, aí, eu não vou falar nomes, mas tem uns aí na. Que se oferecer tabaco, capaz de sair com o bicho, viu? É sai, bom. sai na E porrada. a lenda, os jesuítas, quase não saiu aqui, consideravam um demônio semelhante ao diabo cristão. Em seus relatos, Anguá, eles retratavam como espírito maligno, que era temido pelos povos indígenas. E também tem, querendo ou não, a gente acaba falando um pouco da religião, né? O cristianismo, principalmente, veio aqui na época que eles implantaram essa nos indígenas, eles tinham que fazer isso, né? Para eles parar de crer na religião e na cultura para poder crer no cristianismo, né? Eu acredito que aqui foi mais simples. No Brasil, e você vê lá na Islândia, lá na Terra-média, que teve as cruzadas, lá foi bem mais pesado. Lá também a parte ali dos Estados Unidos, na Europa. Então, no Brasil, até onde eu sei, tá, galera? Isso foi tecnicamente mais pacífico de eles introduzirem o cristianismo do que em outras regiões. Mas vamos passar um pouquinho de uma hora aí, que tem mais duas aqui para falar, viu? Ó, daqui em diante, as historinhas bonitas acabaram, agora vai vir umas histórias mais terror aí para vocês. Da minha Para parte. fazer, isso não faz o pessoal ficar com medo de noite, não, viu, Marcelo? Senão o pessoal não vai achar que nossa live é de, como é que fala? De terror. Ó, e eu deixei Halloween já um de passou. lado, que é o pai do mato, viu? Eu li, esse é tenebroso. Ó, tem uma lenda aqui que fala, é associação, né? Que associa Mapinguari, associa-se a esse animal, né? Aqui fala até de associação de caboclo d'água. Não sei se você pesquisou desse também, né? Porque eu já falei da Eu ouvi moerruna, falar do você tinha. Mapinguari. Eu já li, ó, tem um tempinho já. Então, mas eles associam a Mapinguari, mãe da mata, eles associam, sabe com qual animal que tá falando? Pantera onca, vista como guardiões da floresta, pune caçadores que matam animais por esporte. Em alguns mitos, o pajé se transforma em onça, pantera onca é a onça, durante rituais. Lembrando que a gente tem duas espécies de onça que ocorrem no Brasil. Pantera onca, que é uma das cinco panteras, que é a onça pintada. Porque fala, mas por que tem essa onça preta e pantera? Não, onça preta é a mesma onça pintada, só que ela é um padrão melânico, né? Os pelinhos dela é todo escuro. Ela tem melanismo. É um animal com condição genética que tem melanismo. Então, é a mesma onça pintada, a mesma pantera onca. Tanto é que se você for ver ela preta, ela não é uma pantera. Né? Você vê ela preta, você vai ver as manchinhas. Eu já tive a oportunidade de ver a coisa mais linda. Ela é preta, mas as manchas estão lá do mesmo jeito, igual se fosse na onça normal. E a outra que nós temos, mas não está associada a essa lenda que estou falando, é a puma com colo, que é a onça pardo, suarana, né, como o pessoal conhece aqui no Nordeste. Mas é só essas duas espécies que a gente tem, mas essa que eu estou falando, do mapinguari e mãe da mata, é associada a essa pantera onca, né, que ela ocorre também ela ocorre no norte do Brasil, como na Amazônia. Ela é associada à força, coragem e espírito da selva. Mas, na verdade, é o maior felino das Américas, carnívoro, predador topo de cadeia, capaz de quebrar até casca carapaça, a mordida mais forte entre os felinos. Isso aí, acho que eu já também falei em algumas lives, né, que a onça tem uma das mordidas mais fortes entre os felinos. Eu acho que eu citei até a quantidade em quilos que tem a mordida desse animal. E ela pode ser também, no termo mito e realidade, ela pode ser associada pela aparência misteriosa na vida real, é essencial o equilíbrio ecológico, né? Porque um animal é um sorrateiro, né? Felino. E quando está no meio do mato, é um animal difícil de se ver. Eu duvido você conseguir ver uma onça chegar perto de você. Tanto
A onça parda quanto a onça pintada. Então, acho que por isso que você tem esse misticismo com o animal. Né? No mais que eu E, tinha para falar, Marcelo, era ela. Aí fecha aí. e já fechou o seu, já? Então, tem aqui o porco do mato, mas eu não sei se aqui, esse aqui eu não vou dar muito negócio, não, porque tem que pesquisar mais. Eu vou fechar só nesses O- aí mesmo. Vale lembrar também, vale lembrar, galera, que assim, quem não tá acostumado na floresta, até quem tá, de noite ali começa a ouvir muito barulho ali, muito. Até de manhã, né? E a nossa imaginação vai embora. Então, daí que se via muitas lendas. Às vezes via um vulto, ou até existe, né? A gente não sabe. E eu prefiro, na minha visão, que seja lenda que eu não quero ver. Agora, quem viu aí que eu, dos É, bichos desses bichos pra lá. eu, assim, falando pelo lado da ciência, Marcelo, tipo assim, eu já tive muito no mato à noite, a mãe tá aí na live, ela pode provar isso. E assim, eu nunca vi nada, cara. Nunca vi nada. Já tive até no Piauí, um lugar lá que eles falam lá no Piauí, que tem uma lenda que tem um bicho preto que sobe nas árvores, que não sei o que, na época de quaresma. Mas também andando lá pelas matas do Piauí, numa parte de noite lá, eu também não vi nada. Eu não adentrei muito, mas eu também não vi nada não, sabe? É, fala-se também que tem um caipora que taca pedra, tem uma coisa assim aqui relacionada aqui à caatinga também, mas eu nunca vi nada. Quando eu estava na Mata Atlântica também, eu nunca vi nada. Eu não estou aqui sendo um cético, tá, pessoal? Mas o que que acontece? No meio do mato tem muita coisa cientificamente que ainda a gente não sabe, não existe. A gente não está lá, que não estudou, não está lá o tempo todo para ver. Então, assim, é igual você falar, muita associação. A pessoa mesmo, que não sabe nem o que é um urutau. O principal tal grande, um tal gigante. Se a pessoa escutar o bicho daquele grito de noite, vai pensar que é o quê? Se eu não escutasse, vai assim, opa, tem um trem de errado aqui. Se eu fosse, né? Mas como eu já conheço o bicho, tem as corujas também, a associação a lendas, outras coisas, a gente vê que essas coisas. Eu não gosto de dar muito palco para isso, porque associado aos animais, porque muitos animais mas, perderam a vida por conta de lendas e crendices, entendeu? Então, assim, isso por coisa que não é verdade, tipo a Sundara, algumas serpentes mesmo. Serpente perde a vida direto. Então, por isso que eu não gosto de dar isso. E eu mesmo, estou falando, eu já tive no meio do mato à noite, meia-noite. Eu nunca virei à noite no meio do mato, né? Só uma vez, quando eu morava em Belo Horizonte, quando eu fui acampar. Mas lá em Raul Soares, aqui, nunca vi nada, não. E não vou questionar quem acredita, mas existe muito mito que é associado à crendice, como eu falei, da Sundara, é associada aí, você vê o boto cor-de-rosa, como a gente citou, você também citou aí alguns animais, então tudo isso daí levou à morte de muitos animais e, na minha opinião, é um minha, tá? Colaborou-se para a perda, grande parte da perda da biodiversidade, né? Não estou dizendo que sou o fator principal, que não é isso, mas colabora, né? Porque cria-se uma certa fantasia na cabeça das pessoas. Bom, agora o bagulho vai ser louco, hein? Capelobo. Quem já. O nome já embaça tudo, né? Só pelo nome nem vou dormir de noite. Agora, quem tiver medo aí, quem tiver problema de história, de terror, que agora vai ver um pouquinho, viu? Fala um pouco o capelobo. Claro, como falando aqui desde o princípio, a descrição vai variar de região. Bom, no Maranhão, ele é descrito como uma criatura humanoide com corpo peludo e com focinho mandoá. Então, vocês imaginem aí um bicho já bem esquisito. Em outras regiões, ele é descrito como uma anta, porém com características distintas. Agora a gente vê mais uma vez de ismo que existe na biologia. Tá vendo? Fui falar, não perdi aqui.
Tá. Porém, com características distintas. É maior que uma anta comum, é mais rápido, possui um focinho mais parecido com o de um cão ou um porco e cabelo. Segundo alguns folcloristas, o capelobo possui apenas uma perna ou pata redonda, similar a outra criatura do folclore brasileiro, chamada de pé de garrafa. Esse eu nunca ouvi dizer. Garrafa. Então, pé de garrafa dá para entender que é um gênio, né? Sua chegada pode ser notada devido aos gritos assustadores que produz. Esses gritos, que no meio da mata se multiplicam em todas as regiões, desnorteando os caçadores e mateiros que assim vão perdidos, chegando às vezes a enlouquecer. A dieta é composta basicamente, agora quem gosta vai ficar triste, viu? De cães e gatos recém-nascidos. E seres humanos. Segundo o historiador Câmara Canudo, relata em Geografia dos Mitos Brasileiros, monstros, o capelobo abraça os humanos que encontra. Perfura o crânio na região mais alta, introduz o focinho no orifício e suga toda a massa cefálica. Já de acordo com Lima, em um livro Lendas do Maranhão, o capelobo bebe suas vítimas, seja homem ou animal. Aparentemente, o capelobo só pode ser morto se for atingido por um tiro, e é bem específico, ferimento no seu umbigo. Então, um bicho que misturou agora vampiro com zumbi, com a garrafa, com comedor de cachorro e gato. A Cara, chupacabra? o bicho misturou. Ô, Marcel, Ah, sabe, enquanto você falava aí sobre esse capelobo, eu estava fazendo uma pesquisa aqui, sabe que é um animal bem provável que eles criaram esse misticismo. hum, Tamanduá. aí, ó. O É bem tamanduá, porque, parecido. tipo assim, o tamanduá, se você for reparar, o comportamento do tamanduá, ele enfia o focinho, não que ele vai sugar a massa cefálica para fazer ser humano, mas ele enfia o focinho no formigueiro e com a língua ele captura, né, lá os insetos, formiguinhos, e come. Mas se você for pesquisar aí na internet, pessoal, se vocês abrirem pela curiosidade de digitar capeludo, vocês vão ver que ele vai ter toda a cara, né, o rosto, a formação de tamanduá. Você digita aí no tamanduá bandeira, você vê o tamanduá bandeira é um bicho imponente. E o tamanduá, ele tem uma coisa que o pessoal também fala também em relação à lenda dele, é que uma forma de defesa dele é o quê? As garras. Então o que ele faz? Fica de pé e abre os braços. Você já viu falar abraço tamanduá? Quem é aqui no Já. interior da roça aí sabe do que eu tô falando. Então o tamanduá bandeira é um bicho grande, é um bicho imponente. Agora imagine esse bicho em pé, né? Assim, Mas não. em preços proporcionais do bicho, né? Assim, enquanto o Marcel explicava sobre o capeludo, vendo aqui as imagens aqui, pode ser que seja originário visto desses animais aí, que tem esse tipo de comportamento. Né? E o grito dele de noite, pô, é uma onça gritando, né? O estudo E, de uma onça não tem doido. e vem de tudo quanto é lado, até do chão. Então, o grito aí de noite, que a maioria das coisas acontece de noite, né? Onde a gente não vê, só ouve e a nossa imagem vai embora. Ó, pera aí, a mãe contando história aí que, ó, você viu, eu sou filho dela há 35 anos, vai fazer 36 anos que vem, eu não E, sabia ó, dessa. Ó. galera, antes, Matheus, revelação inédita aqui, em Casos de Família de Bio. Uma notícia que vai impactar vocês depois dos comerciais. Fala, Matheus. Não, a mãe falando, ó, quando eu era criança, não ia na mata porque tinha medo dele. De capeludo, a minha mãe nunca me contou isso, Marcelo. Tá falando agora aqui na live, ela nunca me contou. Ó, É por a isso que eu falo, primeira é vez. revelação. Então, a revelação que ela tá revelando aqui na live aqui pra gente. Foi. Eu sou filho dela, vou fazer 36 anos, eu não sabia desse negócio, que ela tinha medo no meio do mato por causa de capeludo. Eu Aí, ó. nunca ouvi falar que capeludo é um Soares, ó. Não, olha o que a live tá dando aqui, momento de família. Cara, chora não, Matheus.
difícil aí, não é? Né? Não, o olho tá passando, rapaz. Tá chorando. Eu sei, é complicado isso aí. Momentos emocionantes aqui na live, hein? Pois é, mas eu não sei se agora ela tá falando aí desse capeludo ou se é do Tamanduá, né? Que é o Tamanduá bandeira. Mas pelo jeito é o capeludo, rapaz. Não sabia não, é a revelação dela aí. Se você for, digita alguma Matheus, coisa aí no comentário pra ver. eu só tenho mais uma aí, mais uma lenda. Se você quiser falar mais alguma aí, o que você achou, procurou? Então, cara, o que eu tinha para falar, igual eu te falei, são daqueles, da onça, da coruja, nós falamos da cobra, né? Ah, ela tinha medo do tamanduá, não o capeludo, o tamanduá. Mas tamanduá também ela nunca falou também, não, viu? Ela continuou sendo a revelação. Então, eu falei da sucuri, falei do boto, falei da... Ah, a arpia. Tinha que ter uma lenda ligada a ela. A arpia ou gavião real, arpia, arpia, arpia. O que está relacionado ao misticismo com esse animal? A arpia, a Marcelo vai gostar dessa. Mensageira dos deuses, associada a Iara e Tupã. Representa justiça divina e vigilância. Em algumas tradições indígenas, a arpia protege aldeias e avisa sobre maus espíritos. Então, qual que trazendo para a realidade, né? A arpia é um animal considerado, no caso crítico de extinção, uma das maiores e mais poderosas aves do rapino do mundo. Detalhe, acho que se não for a maior, uma das maiores do mundo está aqui, que a arpia é um bicho enorme, capaz de capturar preguiças e macacos. Você já viu o tamanho de uma preguiça? Então, ó, se você for uma pessoa extremamente preguiçosa, vê o martelo, não vai correr porque é preguiçoso. Então você vai de arrasta. Então vive em grandes árvores da Amazônia. Detalhe, ela foi registrada aí na Mata Atlântica também, viu, Marcelo? Recentemente agora, até falei também em lives anteriores, o rapaz com o filho dele estava observando as aves, né? Conseguiu registrar uma aí na Mata Atlântica, uma arpia-arpia. É uma monogâmica, ou seja, ela só fica com um casal, né? Só com uma outra Vai criar um arpia. boto. Agora vem a explicação, naquele boto, né? Agora vem uma explicação que o Marcel está falando, por que você vai de arrasta. Assim como o nosso amiguinho Quero-Quero, que é uma bem pequenininha, né? Em comparação à arpia, ela é extremamente territorial. Então, não queira ficar onde é que esse bicho está com, né, um ninho, que ele tenha que fazer alguma coisa, sei lá. Ou pode ser que ele ataque ser humano, pode ser. Eu nunca ouvi falar de um caso registrado sobre isso. Mas com outras arpias também, mas é difícil também, porque o bicho está sendo considerado um caso crítico de extinção, de acordo com o IUCN. Né? Bom, a sua imagem majestosa que ela tem, que é um bicho que eu sou todo se pudesse ver um bicho desse na natureza, inspirou mitos e lendas. É uma espécie vulnerável. Por que ela está entrando em extinção? Por causa da sua perda de habitat. Né? Então, ela é daqueles animais que selecionam, são mais exigentes com o habitat, no ambiente em que vive. Né? Então, como tem a expansão populacional, muitas outras coisas, tem reduzido o habitat desse animal, então ela tem perdido espaço, né? Então, isso tem se tornado crítica aí. Eu não sei como que o IUCN caracteriza ela, mas é bem crítico a situação dela, né? Com relação a se está extinto ou não. E para quem não sabe Essa, também, a última agora. a arpia é um nome, tem na mitologia também, seres denominados de arpias, que são mulheres, vamos dizer assim, humanoides híbridas de águias, tá? Que elas são bem agressivas e são, agora eu não sei se é enviada por Zeus ou é filho da Mas tem muitos jogos aí, God of War, quem joga tem,
tem muitas coisas que é retratado. Essa arpia mitológica, não daqui, de um ser extremamente agressivo. Ô, Marcel, peraí. Deixa eu fazer uma ratificação aqui. A arpia, eu falei dela de estar ameaçada, ela na verdade ela está quase ameaçada. Então não é um nível assim tão crítico não, né? É lógico que é um bicho difícil de ver, é diferente de estar criticamente ameaçado, né? Então ela é um bicho quase ameaçado, segundo o Instituto de Conservação, né? Eu estou só fazendo uma ratificação porque eu falei que é crítico, né? Mas ela não entra nem na parte de ameaçado, não. O ponto que a IUCN dá para ela é NT, que é quase ameaçado. Aí o pessoal fala assim: que bicho é esse que estão falando, gente? É esse aqui, ó. Tá a câmera focando? Ah, ela. Esse bicho é bonito para um caralho. Oh, não pode falar palavrão. É feio. Pois é. Então essa é Bonito a. é mesmo. Bonito é foda. É bonito, é foda. Bicho é foda. Vou falar a última agora, tá? Mais uma vez, tem relação com os jesuítas, viu? Eles criaram essa lenda para os índios voltar para o mato. Índios não, indígenas, falei errado de novo. Para os indígenas não voltar para o mato, tá? E viver a vida que eles tinham. Então eles acabaram criando essa lenda onde eles acreditavam e não ia com medo dessa história aqui que eu vou falar para vocês. Mais uma vez também é ligado ao Rio Grande do Sul, tá? É específico lá. Lá no Rio Grande do Sul, ruas, que o charrua não foi domesticado, né? A tribo deles foi extinta porque eles não queriam. O único, se eu não me engano, das poucas tribos que não aceitaram essa parte ali dos colonizadores, né? Os guaranis também que vai pegar, se eu não me engano, a parte do Paraguai, isso aqui, eu não muito bem. Chamado de Hau Hau ou Au Au, Aô Aô, na verdade, né? Foi um dos 7 filhos de Tal e Querana. Querana era uma índia e Tal era um espírito maligno. Então, você vê que a mulher laça até o espírito maligno. Fugidos juntos, Tal e Querana foram amaldiçoados. Por isso, quase todos seus filhos tinham a forma de um monstro. O espírito dos montes e montanhas, Hau Hau, foi uma criatura monstruosa considerada canibal por seu meio humano, que aterrorizava as noites das aldeias de novo de noite. Ele tinha a forma de um carneiro, mas tinha chifres e dentes enormes que devoravam qualquer vítima que ele decidisse perseguir. A única forma de se salvar durante a fuga à noite pela floresta era encontrar uma palmeira e até o mais alto que conseguisse. Por quê? Porque para ele a palmeira, além de ter muito no Brasil, para ele era considerado sagrada. Mas se a vítima tentasse correr ou subir qualquer outra árvore, aí você se lascava. Eu, como não sei subir árvore, eu ficava parado para ir, né? O Hau Hau a perseguir começava a uivar sem parar e contar novamente. E cavava todo o solo ao redor da árvore até pegar sua raiz e arrancava para devorar sua vítima. Cara, esse bicho é violento, viu? Esse é violento. Ele parece um javali. Diz a lenda também que as garras gigantes do Hau Hau serviam para agarrar crianças e ele devorava. Mais uma vez aí, a história para crianças, como o bicho papão, tem lá na Lava Baba Yaga, tem o Homem do Saco, inclusive saiu um filme. O filme chega dá nervoso de tamanha burrice do cara, mas para quem quer assistir aí, tá na Amazon. As crianças desobedientes respeitavam o horário da sexta. Por isso que eu respeito até hoje, Matheus. Você vai entender por quê. Eu, depois da sexta, eu durmo. Sexta
descansa após o almoço. Eu faço isso diariamente, tá? Com medo do hau-hau. Era pra então quem não faz aí começa a ter esse hábito, que senão o hau-hau vai pegar. Eram dadas por um dos seus irmãos, o Jaci Jataré, que as entregava pro hau. Agora, tá? Teve 3 aqui que eu peguei do... Uma coisa muito bom, galera. Se vocês quiserem, tá? Faz tempo que eu sigo esse blog. É Portal dos Mitos. Então tem muita coisa de mito aqui. Eles postam, diária. Acho que pra mim é diariamente, tá? Inclusive 3 aqui dos indígenas eu peguei. Só esse Hau e o Teninhaguá, se eu não me engano, não tinha aqui. Eu vou ler mais um pouquinho do Hau. Eu tentei gerar uma imagem aqui pela inicial, mas, cara, não adiantou nada, era mais fácil ter desenhado. Eu vou falar aqui os seus 6 irmãos, tá? Primeiro, vejo o Jaguar, é o espírito das cavernas e das frutas que tinha uma hidra, mas com o corpo de lagarto e 7 cabeças. Então vocês imaginam aí que associação o pessoal daquela época para imaginar um bicho desse, né? O Mboitui, esse aqui eu já conhecia. O espírito das águas e dos mares aquáticos, que tinha a forma de uma serpente enorme com cabeças e patas de papagaio, conhecido também como cobra-papagaio, que tem uma, né, Matheus, chamada de cobra-papagaio, que é muito por sinal, tá? Quem gosta aí diz que é bem difícil achar ela. Mais uma vez, no Brasil, um bicho que se parece com uma cobra, papagaio. Eu acho que é assim que se lê, Monai, dos campos abertos, também em forma de serpente, ó, mais um. Mas chifres que pareciam antenas. Dá para lembrar com o que, Matheus? Chifre que parecia o quê? Antena? Um animal aí. Mas, eles fizeram uma misturada doida aí, né? Aquele primeiro lá que eu falei, o não sei o que lá, lobo, capelobo, dava para associar o tamanho lá, né? Agora esse aí tá difícil. Será que tem lá na África, né? A cobra chifruda lá? Cobra de chifre? Pode ser associada a ela sim, mas pelo que ele falou aí, mas sei lá. Com antena? Também não sei. Não sei se teria ligação, não, né? Porque a imaginação humana é fértil. Eu tô Eu não sei tentando se teria, imaginar eu não um sei bicho se bem. teria ligação assim com essa cobra ou não, mas vai Ou saber. eles viram uma cobra, uma borboleta pousando em cima, né? E pã! O Jaci É, Jataré, é o quarto filho, que é o único que não parece um monstro, mas é o espírito da sexta. Curupi não é o espírito da sexualidade e fertilidade, que atormenta a vida dos aquitaíndios, tá? Indígenas, mas em noites de lua cheia, parecendo lobisomem. E o nosso lobisomem brasileiro. Você conhece o lobisomem brasileiro, Matheus? O nome dele? rapaz, o nome dele eu não sei não, mas de vez em quando aparece uns cachorros mortos aqui no Nordeste aqui que estado avançado de decomposição, eles falam assim, lobisomem ali, morto. O nome Mas dele é Luizon. quê? O nome do nosso lobisomem é Luizon. Luizão, coitado do Luiz, hein? Ele é um, né? Coitado. Esse aqui é tenebroso, hein? É o espírito da morte que noite de lua cheia assume a forma de um lobisomem com características de homem, porco, cachorro e macaco. Aí, como você vai fugir? Como você vai fugir de um bicho desse? Tem como não, cara. Rapaz, na verdade, eu penso assim, que não é faltando por respeito não, mas quem inventou, quem falou desse mito, né? Ele meio que foi longe aí, viu? Porque macaco, porco,
cachorro. Vixe, é o Frankenstein? Tem tudo quanto Não, é bicho. quimerismo, começa a tratar isso aqui, quimerismo é mais normal. E esse eu peguei da biografia resumida, tá? Essa lenda, a lenda que eu mais achei completinha, assim, do Hau Hau. E aí, pra você cara, quantas lendas e folclores que temos aqui no... E, bom, nem a história brasileira é difundida, né? Imagine o folclore, né? O pouco que eu sei aqui da história brasileira, vocês iam ficar de cara, porque Não, muita coisa... eu imagino assim, esses são os folclores que nós temos dentro da cultura brasileira. Agora imagine você sentar com esses indígenas e for conversar, escutar as histórias deles. O que você não vai ouvir ali? É que eu acho não, né? Para mim, eu não entendo. Eles querem falar de nada contra, da cultura europeia, africana, mas por que não fala da cultura africana no Brasil, não da africana? Porque você vai Das ter uma culturas. diferença, né? Não, isso, mas das culturas que tem aqui, E né? Não isso, que fora. O Brasil tem muita coisa para ser estudada, né? Conhecida. a gente conhece, criou-se muita coisa na Grécia, no Egito, que é o berço da civilização, o Egito é o berço do conhecimento, né, de conhecimento, filosofia, enfim. Inglaterra ali teve a Revolução Industrial, mas muito disso, mas a gente não aprende, é pouco da Guerra dos Farrapos, Paraguai versus Brasil, o motivo, aí, folclores Do sobre Carluxo a também, monarquia né? do Brasil, não aprendemos nada, a Constituição também não aprendemos nada, coisas que seriam mais importantes para a gente aprender do nosso país, ou pelo menos da África, né? Temos maia, temos incas, astecas, temos uma carada aí de tribos indígenas, mas Tem a gente muita só coisa. vê Tupi-Guarani e as outras. Tem Minuano, tem Charrua, tem outros aí que eu não sei nem falar. Tem um monte, mas a gente não ouve falar disso. Parece que foram esquecidos, né? É como assim? Eles falam tanto de não, tem que falar de pensamento negro e coisa e tal, mas eles não falam do Brasil, fala de Martin Luther King, mas não fala de Milton Santos. Fala que O Zumbi foi Brasil, bom, mas Zumbi não foi bom. É complicado isso aí. o Brasil tem uma história cultural riquíssima, né? Tem muito que pode ser estudado e explorado, né? Brasil Vital, eu fui descobrir esse cara na verdade. Eu ouvi falar de lá poucas vezes, que foi até o cara que descobriu o vetor, como se tudo de uma doença ganhou o Nobel, né? Diz que o cara 14 bis, ele que inventou, teve outros irmãos, ele fez um esqueminha lá, enfim. Conta a história específica, não conta a história do café, não conta a história da cana, não conta a história Assim, às vezes das quando você comidas vê, brasileiras. Cara, você vê um vislumbre disso, né? não conta quais os estados foram, né? Não conta que a Bahia foi a capital do Brasil, depois transferida para o Rio e agora Brasília, né? Então, essas coisas, não significado das estrelas da bandeira, então nem conta quem escreveu em progresso, eu vi uma vez, mas não lembro. Enfim, É a infelizmente, infinidade. a gente não é de história, mas vamos trazer aqui para vocês também, tá? Vamos trazer um pouco de cada aqui, a Vai ciência linkar, do vai Brasil. linkar os conhecimentos, né? É. Matheus, fechar essa live aí, ó. Aí suas redes sociais aí, bora. Bom, galera, é o canal aqui, né? Que é Natureza Lava, TikTok Birds Orange e Birds Orange não, Bird Nerd, e Instagram Matheus Biofoto. Quem quiser ir lá tirar uma dúvida, perguntar,
falar sobre identificação, né? A gente vai estar, eu vou estar lá falando para vocês. Se vocês quiserem saberem mais aí de educação, né? Que são os professores informais, não tirando o mérito dos professores de sala de aula, que é bem mais difícil, mas querendo ou não, a gente traz um conteúdo aqui legal para você. Se quiser saber de educação aí, de diversas áreas aí, voltado não só para biologia, hoje saímos um pouco, né? Temos ciência de tudo aqui. Então você segue eu aí, o Matheus. Quem sabe a gente faz uma página. É porque não dá para fazer eu e o Matheus junto, né? Tem que ser cada um no seu coisa. Mas se a gente estivesse junto, a gente fazia um canal só nosso ali. Até o papo de biólogo ia ficar mais acessível para vocês, tá? Mas quem Então, sabe mais para frente, né? Quem sabe a gente se encontra aí no Iona da vida. Os trancos e barrancos da Boiunas e Suindaras, Matintas E Pereira. e tudo mais. Por aí. O meu, tá? Marcial. Não, é Barreto, _ Marcial. Instagram ali, TikTok também, com conteúdo diferente, né? Cada vez vamos trazendo melhores aí para vocês. E obrigado por acompanhar nós na semana. Lembrando que semana que vem, se Deus quiser, estamos aqui de novo. Nesse mesmo canal, nessa mesma hora. Com a gente. E ano que vem, eu e o Matheus vamos preparar um negócio aí top. Fazer uma coisa aí diferenciado. E esse ano vai ter retrospectiva das lives aqui, viu, galera? E de tudo que rolou. Inclusive, da morte infeliz, né? A gente teve um cara que acessou a Leoa lá e morreu, né? Isso, a gente pode falar sobre isso também, assim, do lado do ponto de vista biológico, né? E, infelizmente, também, muitas pessoas que dando graças a Deus que o cara morreu lá, né? Mas é complicado. Não é bem assim. Ninguém sabe. Primeiro, eu já fiquei indignado como ele conseguiu pular na árvore, né? Ali, ó, quando eu assisti o vídeo, na hora que eu vi que ele estava descendo para Leoa, eu falei, opa, de início eu pensei que fosse o quê? O pessoal fazendo aquele alarde e tudo, eu pensei que fosse algum bandido fugindo da polícia. Mas depois que eu vi que ele estava vendo a leoa e desceu até ela, a bicha já estava em pé na árvore, ele desceu até ela e disse, opa, tem alguma coisa de errado com esse cara. E muito errado. Aí, se você for pesquisar a história dele, aprofundar mais, você vai ver que realmente tinha mesmo. Não sei se era bem complicado, né, cara? A história do cara passava por dificuldade. Então, assim, eu acho errado a pessoa falar que tinha. Eu ouvi comentários, infelizmente, falando que a leoa tinha que matar mesmo e tal. Ali não foi culpa de. Assim, não foi culpa dele e nem foi culpa da leoa também, porque ela estava agindo por instinto. O bicho é bicho, vai agir por instinto. E ele, infelizmente, tinha os problemas dele, né? A gente, na retrospectiva, a gente vai falar mais sobre isso daí. E eu fico indignado. Como que ele subiu, escalou a parede e ninguém viu, cara? Não fez nada. Isso é o mais doideiro ainda. Você tá no zoológico, jaula ali de um bicho carnívoro, predador. Você vê alguém escalando, sabe? Cadê os vigia, né? Você não tem um vigia, pula no carro, desce daí, puxa o cara, derruba o cara no chão, sei lá. Uma pedra pra ver se ele cai. Enfim, foi uma sucessão de erros, né, que infelizmente levou a vida dele, né? E as pessoas também, mais uma vez, infelizmente, desejando a morte do próximo, né? E muitas se diz aí seguidoras de Cristo, né? Mas fica meio estranho, né? Mas beleza. Isso aí vamos deixar para retrospectiva. Muita coisa, vamos falar rápido, né? Para ficar dentro do tempo. Galera, bom final de semana aí para todos. Para Matheus, muito obrigado aí a sua companhia. Que é difícil, né? Sexta-feira a gente pegou um dia mais difícil aí, mas vamos que vamos.
e deixo todos meu agradecimento e fiquem com Deus. Até a próxima. Boa noite, galera. Faz o Marcelo. Boa noite, Marcelo. Até a próxima.